Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a entender os conceitos teóricos da manipulação de banco de dados em Java e também vamos aprender como estabelecer uma conexão com o banco de dados. Muitas vezes, nas nossas atividades como programador, a gente precisa armazenar dados para poder acessá-los futuramente. E aí, alterar eles, compilá-los, processá-los de alguma maneira, enfim, a gente vai precisar utilizar esses dados de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente quiser que uma lista com os dados dos clientes ou produtos fiquem armazenados e persistam mesmo depois que o programa for fechado, a gente vai precisar de um recurso que nos permita fazer isso. A gente persistir esses dados, porque a gente sabe que enquanto nossos dados estão no programa, ele está na memória. A partir do momento que o programa é fechado, eles saem da memória. A gente tem a opção de trabalhar com arquivos, só que trabalhar com arquivos, a gente não tem uma padronização, a gente não tem segurança, a gente não tem tratamento de concorrência, de acesso, várias pessoas acessando o mesmo arquivo vai dar problema, porque vai falar que o arquivo já está aberto, não vai poder ser alterado. Então, assim, tem diversos inconvenientes que inviabilizam o trabalho com arquivos. E aí, quando a gente tem esses casos, a melhor opção é usar um banco de dados gerenciado por um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD. Todo SGBD ele vai fornecer um socket de conexão que permite que a gente faça manipulação do seu banco de dados através do nosso programa. Então, ele dispõe desse socket para que a gente use ele e consiga, dentro do nosso programa, interagir com ele, com o sistema gerenciador de banco de dados. Só que trabalhar com sockets de banco de dados tem lá seus inconvenientes também. E o primeiro é que a gente vai ter que estudar o socket, o que ele dispõe, quais são os caminhos que ele faz, quais são os métodos para a gente poder trabalhar com banco de dados. Então, assim, caso o socket for atualizado, vai sair uma nova versão dele, a gente vai ter que aprender o que mudou, o que está de novo, se uma função que a gente usava agora não vai estar mais disponível, a gente vai ter que trocar. Então, assim, é uma sucessão de coisas que começam a complicar a nossa vida. Outra situação é quando a gente quer migrar de banco de dados. Vou trocar de banco de dados, não vou usar mais esse, agora vou usar esse outro, por motivo X ou Y, enfim. Porque esse agora já não está mais me atendendo tão bem, minha demanda está maior, eu preciso de um sistema mais parrudo. Posso querer, então, migrar de banco de dados. E aí, quando a gente tem essas situações, onde a gente tem atualização, tem troca de banco de dados, muito provavelmente, a gente trabalhando com sockets, a gente vai ter que reprogramar boa parte do nosso código. Então, toda aquela parte que a gente já codificou, já programou, testou, está tudo certinho funcionando, a gente vai ter que fazer de novo para um novo sistema gerenciador de banco de dados ou para a versão mais atualizada, enfim. Então, vamos ter que ter todo esse trabalho, depois de tudo vai ter que ser testado novamente, validado e assim sucessivamente. Então, isso começa a custar caro, financeiramente e também com relação ao tempo. E aí, para solucionar esses inconvenientes,
o Java ele fornece para a gente uma interface. Essa interface ela fornece uma API e um nível de abstração mais alto chamado de JDBC. Então, a ideia é que dessa forma cada banco de dados deve fornecer uma implementação para JDBC. Então agora o papel se inverteu, ao invés de agora eu, programador, ter que ir lá e aprender o socket daquele sistema gerenciador de banco de dados, é ele que tem que cumprir as especificações do JDBC, cumprir todas as funções, as operações que o JDBC fornece, e eu só uso elas. E todos eles vão ter que cumprir isso. Lógico, internamente elas vão funcionar diferente, mas como a gente já conhece, a gente não está interessado como a coisa está internamente. A gente quer só que ela funcione. E aí, a ideia é que o MySQL, o PostgreSQL, MongoDB, o Interbase, o Firebird, qualquer SGBD ele vai fornecer um driver que implementa o JDBC. Então, a gente assim vai ter uma interface unificada para trabalhar com qualquer banco de dados. Então, o nosso programa, a partir desse momento, ele vai se comunicar com a interface do JDBC. Que através daquela implementação específica, se eu estou usando MySQL, vou utilizar uma implementação da JDBC para o MySQL. Se eu estiver usando Postgre, vou utilizar uma implementação para ele. Mas a interface é a mesma. Então, assim como a gente trabalhou com listas, por exemplo, e a gente só criava lá no início, array list ou linked list, e depois não importava para a gente o que era, mas é array list, não sei, eu só usava a interface list e acabou. Então a ideia aqui é análoga. Eu vou usar o JDBC, lógico, tem uma outra peculiaridade que a gente vai comentar, mas a ideia principal é que eu vou usar o JDBC e internamente aquilo já vai funcionar para aquele banco de dados, porque eu já estou usando a implementação fornecida pelo fabricante do banco de dados. Então, a partir desse momento, a gente troca o banco de dados, basta a gente trocar a implementação. A gente tira um driver de um banco de dados, bota o driver do outro e o nosso código continua funcionando aí lindamente a priori. Então, essa é a ideia. Lógico que a gente vai precisar também fazer alguns ajustes nas strings SQL, as strings que vão ser os comandos para o banco de dados, elas vão ter que sofrer alterações, porque a gente sabe que cada banco de dados tem peculiaridades no seu SQL, então isso é inevitável, a gente não consegue escapar. Não tem um SQL universal e a gente acaba tendo que mexer, alterar as strings SQL do nosso programa. Mas, do resto, mais nada. Então a gente só troca o driver, altera as strings SQL se necessário e acabou. Não preciso reprogramar classes e classes de código. Eu não preciso mais fazer isso. Isso agora já não é necessário porque eu estou usando uma interface que já está sendo implementada por vários SGBDs e se eu quiser trocar, se eu quiser mudar para uma versão mais recente, é só eu trocar o driver e está encerrada a questão. Então, para a gente entender essa arquitetura, vocês estão vendo aí esse esquema. A gente tem a nossa aplicação que se comunica com o JDBC, que é essa especificação, essa interface, e ele, por sua vez, se comunica com o banco de dados, com o sistema gerenciador de banco de dados. Então,
se eu tenho, por exemplo, MySQL, né, basta, e vou trocar agora, vou usar o Interbase, então basta eu trocar essa camada de baixo. Eu troquei a camada de baixo, perceba que a nossa aplicação está se comunicando com o JDBC, então a priori eu não preciso alterar nada lá. Porque eu troquei foi embaixo, então vai mudar a forma do JDBC se comunicar com SGBD, e isso é via o driver que o próprio fabricante fornece para a gente. Então assim, da nossa aplicação não muda nada, porque a gente só está mexendo na camada de baixo, a camada do meio permanece a mesma, e é ela que a gente se comunica. É meio que um intérprete, por assim dizer, que dispensa que a gente conheça quem está lá no final. A gente só passa aí os comandos para ele e ele vai passar para o sistema específico. Tá? A gente não se importa com isso. E aí a nossa quantidade de alterações é mínima. Mínima se a gente comparar com o uso dos sockets. A coisa assim é surreal. Você não muda quase nada, enquanto no socket você tem que mudar praticamente tudo. Então essa é a grande vantagem, a grande cartada de você trabalhar com o JDBC. Tá? Aqui, no nosso curso, a gente vai usar exemplos com o SGBD MySQL, mas os conhecimentos que a gente vai ter aqui são aplicáveis a qualquer outro sistema gerenciador de banco de dados. Então, qualquer banco de dados pode ser usado aqui. Vocês só vão ter que ajustar as strings SQL aí para o banco de dados de vocês, caso vocês usem outro. E o primeiro passo para a gente começar aí a trabalhar com banco de dados na nossa aplicação é criar uma conexão, estabelecer uma conexão com o banco de dados. Criar uma conexão entre a nossa aplicação e o banco de dados, para que a gente, através dessa comunicação, transmita informações e receba informações do SGBD. Então vamos ver agora aí na implementação como que a gente faz para criar e estabelecer essa comunicação, essa conexão com o banco de dados. Bom, galera, como a gente vai trabalhar com o MySQL aqui no curso, o primeiro passo é nós baixarmos a implementação do MySQL para o JDBC. Então a gente precisa obter ela. Se você estiver trabalhando com outro banco de dados, você vai baixar aí a implementação para este outro banco de dados. E para conseguir a do MySQL, a gente tem que baixar o driver conector MySQL para Java. Então aqui aparecem alguns links, a gente vai acessar aqui o devmysql.com, versão 8.0.22, que é a mais atual no momento. Tá, galera? Lembrando que essa é a versão que a gente vai baixar, mas assim, dependendo do momento que você estiver acessando aí essa aula, essa versão pode ter mudado, pode existir uma versão mais atual, então não tem problema, baixe sempre a mais atual aí. Bom, aqui pede para a gente escolher aí o sistema operacional. Vou escolher aqui independente de plataforma, a gente quer a implementação independente para rodar em qualquer plataforma. E eu vou baixar aqui o arquivo em zip. Beleza, vai pedir se deseja fazer o login e tal. Não, obrigado, apenas inicie meu download. E ele já fez o download do nosso conector. Agora a gente vai lá na nossa pasta de downloads, tá aqui o nosso conector. Tá? Nós vamos extrair esse conector aqui na nossa pasta. Ok. E o arquivo que nós vamos usar é esse aqui, MySQL conector Java 8.0.22.jar. Tá? Então é o arquivo jar que a gente vai usar. A gente aqui chama carinhosamente de jarro. Então é esse cara que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então qual a ideia? A gente vai pegar lá no nosso projeto do Eclipse,
criei um novo projeto aqui chamado BD. Nós vamos criar uma nova pasta aqui nele. New folder. Vou chamar essa pasta de lib finish. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse conector aqui para o Eclipse e vou soltar dentro da pasta lib. Ele vai perguntar se eu quero copiar ou linkar. Eu vou copiar para dentro do meu projeto, ok? E reparem que meu conector já está aqui dentro. Ok, pessoal? Próximo passo agora, nós vamos vir aqui em Project, Properties, Java Build Path. A gente vai aqui em Libraries, Add Jar. Aí aqui a gente vai abrir aqui, abrir a lib e colocar aqui OK. Então acrescentamos aí o nosso jarro, Apply and Close. Beleza, já muda até um íconezinho aqui na beiradinha. Quer dizer que agora o nosso projeto já possui acesso aí ao conector do MySQL e a gente já pode trabalhar, né, interagindo com o banco de dados MySQL. Lembrando que é muito importante, tá, galera, que o seu MySQL ele esteja, né, em operação nesse momento. Você tem que ligar ele, o SGBD tem que estar com o serviço online, o serviço tem que estar atuando para que a gente possa fazer as operações, tá? Então, liguem aí o banco de dados de vocês. Importante também, a gente vai precisar, nesse caso, como a gente vai trabalhar aí com uma classe, né, de pessoa, a gente vai precisar ter lá uma tabela que corresponda a esse tipo. Né? Então já adianto para vocês que a gente vai precisar ter uma tabela, né, que tem aí um ID, um nome, tá? E essa tabela ela tem que estar criada lá no banco de dados. Tá? Então nós precisamos, né, dessa tabela lá para que a gente possa mais à frente fazer as persistências, né, no banco de dados. Ok, galera? Então, essa aqui é a ideia. A gente precisa do ID, nome e idade, tá, galera? Esqueci da idade. Tem a idade também. Então, são esses três campos que a gente precisa na tabela. ID, nome e idade. Bom, pessoal, mas a gente vai ver essa questão, né, de pessoa mais à frente. Nessa aula aqui, o nosso objetivo é estabelecer uma conexão com o banco de dados. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como que a gente se conecta ao banco de dados através do Java aqui. Então, vou criar aqui no meu projeto, criar aqui um pacote geral nesse primeiro momento, né? Melhor. Vou já criar aqui vamos deixar o geral por enquanto, depois a gente mexe. Vou criar agora aqui um programa. E aqui nesse programa eu vou criar aqui a função main, né, o método main. Ok. Então, pessoal, para a gente criar aí uma conexão com o nosso banco de dados, tá? A gente vai criar aí uma variável do tipo connection, tá? Do pacote Java SQL, e vamos agora através do driver manager .getConnection obter essa conexão com o banco de dados. Ok, pessoal? O getConnection, a gente vai passar três parâmetros para ele. O primeiro é a string de conexão. O segundo, o nome do usuário que vai acessar o banco de dados. E o terceiro, a senha desse usuário. Tá? Então, string de conexão, nome de usuário, senha do usuário. A string de conexão, pessoal, ela depende do banco de dados que você estiver usando. Tá? Ela tem mais ou menos um padrãozinho, mas ela sofre alteração dependendo do banco de dados que você estiver, né, trabalhando. E aí você
às vezes vai ter que dar uma pesquisada aí para ver qual a string do teu banco de dados. No caso do MySQL, a gente usa a string de conexão assim, ó, jdbc, MySQL, // localhost, porque no nosso caso aqui o banco de dados está rodando na própria máquina, mas se vocês estiverem trabalhando com banco de dados remoto, basta você trocar o localhost pelo host aqui do teu banco ou o IP, tá, onde ele está rodando, / o nome do seu banco de dados. Então, o nome que você criou lá no teu banco de dados, né? Então, quando você dá lá o create database e o nome do banco de dados. Então, é esse nome que a gente coloca aqui. Aqui, o nosso caso, é o local BD. Ok? E, galera, né, a priori, a nossa string de conexão está ok. Só que, em várias situações, a gente está tendo alguns problemas com relação ao fuso horário, né, com relação ao driver do MySQL e o fuso horário e tal. E aí a gente acrescenta alguns parâmetros, tá, na nossa string de conexão para resolver o problema. A gente bota aqui, ó, use time zone igual a true e server time zone igual a UTC. Ok, galera? Depois a gente vai colocar o nome do usuário, tá? No nosso caso aqui a gente vai usar o root mesmo, tá, galera? Mas, lembrando, se vocês estiverem já trabalhando profissionalmente, não se usa o root para poder fazer conexão com o banco de dados. A gente tem que ter um usuário específico para o nosso programa usar para fazer essa conexão. Tá? Então, não trabalhem com root aí a Vera. E aqui no nosso caso, o root não tem senha, mas, né, naturalmente, se vocês estiverem trabalhando a Vera, né, criando um projeto a Vera, tem que existir uma senha. É inconcebível você ter um usuário sem senha. Tá? Então, é bom que você tenha um usuário próprio para o seu programa e você tenha também a senha, né, desse usuário. Porque até por questões de auditoria, de banco de dados, essas coisas assim, né, dá para saber qual usuário fez o que e tal. E aí é interessante que, né, o seu usuário único, né, para esse programa aqui faça essas alterações, que aí você fica resguardado com relação a isso. Ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente vai usar para obter uma conexão com o banco de dados. Beleza? Lógico que falta ainda tratar algumas exceções, tá? No caso aqui, a SQL exception. Tá? Então, a gente vai botar aí dentro do try catch e vamos exibir aqui caso alguma coisa de errado aconteça. Vamos exibir: ocorreu um erro durante a conexão com o banco de dados. Beleza? Então, agora, né, o nosso programa ele já faz a conexão com o banco de dados. Para a gente saber se deu tudo certo, vamos logo depois da conexão, vamos exibir aqui, ó, conexão efetuada com sucesso. E vamos executar o nosso código. Olha lá, ó, conexão efetuada com sucesso. Então, a partir desse momento, a nossa variável com, tá, ela já tem aí um objeto de conexão com o nosso banco de dados. Ok, pessoal? Então, a gente já consegue agora realizar operações. Uma consideração que eu queria também falar, pessoal, é que em algumas versões, tá, nas versões atuais, né, aqui do Java que a gente está trabalhando, o driver JDBC ele é instanciado automaticamente, mas
em versões, né, mais antigas e tal, que não suportam, né, não fazem essa instância automática, a gente tem que instanciar o driver. E aí, para fazer a instância do driver, a gente usa o comando class.forName, e aí a gente coloca com.mysql.jdbc.driver, do jeitinho que está escrito aqui, tá? E aí a coisa vai funcionar. Lembrando que no caso da gente usar esse comando aqui, pode ser lançada aí uma exceção do tipo class not found exception, que a gente vai precisar tratar também. Aí a gente pode mencionar, né, driver não encontrado, driver do banco de dados não encontrado, erro no drive do banco de dados, enfim, algo do tipo, né? E aí vai funcionar. Beleza, galera? Então isso aqui hoje em dia já não é mais utilizado, mas vocês podem se deparar com algum erro aí quando vocês estiverem trabalhando, tá? E aí uma possível solução pode ser essa aqui. Lembrando também que o nome do driver, né, ele muda de versão para versão do driver aí do conector MySQL. Por exemplo, esse CID aqui não tinha, era só mysql.jdbc.driver, mas hoje tem. Então, assim, caso você esteja com uma versão anterior do driver, né, vocês não tenham baixado a mais nova, pode ser que isso aqui tenha que se retirar esse CID aqui para que a coisa funcione. Então, assim, é uma questão também, se vocês se depararem com algum erro, né, testarem essas possibilidades aí. Ok, galera? Então, vou executar aqui para vocês verem. Ó. Olha lá, conexão efetuada com sucesso. Né? Então, funciona normalmente. Naturalmente, aqui a gente não vai precisar trabalhar com o class forName. Então, vamos tirar ele aqui. Basta, né, ter a nossa conexão. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha, né, com a criação aí, assim que a gente faz a criação de uma conexão com o banco de dados. E agora, sempre que a gente quiser abrir uma conexão com o banco de dados, né, basta a gente usar esses comandos. Só que não. Pensa se a gente precisar abrir a conexão 50 vezes no nosso código. A gente vai ter que escrever os mesmos comandos 50 vezes. E uma situação, né, ainda pior. Imagina se o nome do banco de dados, a senha do usuário ou o próprio nome do usuário mudar. A gente vai ter que alterar 50 vezes sem esquecer e sem errar nada. E a gente já sabe e já cansou de ver o problema que é esse sem esquecer e sem errar. A gente sabe que uma hora isso vai falhar e vai acabar ocasionando aí um problema no nosso software. Então, para contornar esse problema, a gente coloca esse código que a gente acabou de ver dentro de uma classe. Então a gente vai ter uma classe própria para tratar das conexões com o banco de dados. Beleza? Classicamente, a gente pode usar dois padrões de projeto para fazer isso. O padrão Factory ou o padrão Singleton. Antes da gente estudar as classes de criação dessa conexão, que estabelece essa conexão nesses padrões que eu apresentei para vocês, a gente vai definir uma exceção própria, tá? Uma exceção específica, para encapsular outras exceções aí desse nosso contexto de banco de dados. A gente vai chamar, nesse caso, como são classes aí para fazer conexão com o banco de dados, a gente vai criar uma conexão exception.
Então vamos ver como que fica a nossa exceção. Bom, galera, vamos então definir agora a nossa exceção, tá, para ser lançada em casos de erro de conexão. Então, vamos criar a classe conexão exception. Beleza, nós vamos estender exception. Vamos criar aí um construtor com mensagem. Vamos criar um outro construtor recebendo aí outra exceção, né? A nossa exceção de causa, como a gente já estudou lá em wrapping de exceções. E finalmente um construtor com ambos, né? Que recebe tanto a mensagem quanto a causa, né? Ou seja, a possibilidade de receber e encapsular uma outra exceção. Beleza, né? Tá criada aí a nossa classe conexão exception. Bom, galera, vamos ver agora então como fica a nossa classe de criação de conexão usando o padrão factory. O padrão factory é uma fábrica, né? Então a ideia é que a gente vai ter uma classe que será uma fábrica de conexões. Então vai ser uma classe que vai ter um método que vai, sempre que a gente solicitar, né, construir e retornar uma nova conexão. Então, preciso de uma conexão. Ele já cria uma nova e dá para a gente. Cria uma nova e dá para a gente. Então, ele sempre vai criando, construindo, fabricando conexões e retornando para a gente. Por isso, o padrão factory. Então, vamos ver como que a gente constrói, né, a nossa classe conexão factory. Bom, galera, então vamos criar aí a nossa classe conexão factory. E a ideia dessa classe, né, como eu já mencionei, é toda vez que alguém pedir uma conexão, ela vai criar uma nova conexão e retorná-la. Então vamos criar aí um método público estático que retorna uma connection chamado getConexão. E aí aqui nós vamos primeiramente declarar aí uma variável do tipo conexão, vamos começar ela nula. E depois nós vamos usar aí o mesmo código que a gente desenvolveu, né, para obter uma conexão. Ó. Vou só trazer ele para cá. Acho que aqui eu não preciso declarar novamente. Simplesmente estou criando a conexão, ó, do jeitinho que a gente já viu. Tá? Isso aqui também vou retirar. O nosso objetivo aqui é só obter a conexão. Então, vou obter a conexão aqui, né? E aí, a mesma string de conexão que a gente usou, usuário, senha, tá? Vale tudo que a gente já viu. Ok, galera? E aí, o que a gente vai fazer? Ó? A gente aqui, no caso de uma SQL exception acontecer, a gente vai usar a técnica de wrapping de exceções. Ou seja, eu vou lançar, né, relançar essa exceção como uma conexão exception. É a exceção que a gente criou lá. E aí, eu vou colocar, ó, erro ao conectar-se com o banco de dados.
E, logicamente, vou também encapsular, colocar dentro dela a SQL exception que originou, a causa dessa conexão exception, tá? Para a gente ter acesso ao dado, como a gente já estudou anteriormente. Ok? Naturalmente, é uma exceção checked, então eu tenho que ter aqui o throws conexão exception. Ok? E eu preciso agora retornar a minha conexão que foi criada. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso método getConexão, tá? Ele retorna aí uma nova conexão. Então sempre que alguém usar aí o método getConexão da conexão factory, ele vai obter uma nova conexão, com o banco de dados e vai poder realizar aí as operações. Ok, galera? Então essa é a nossa classe conexão factory. E nós podemos também criar a nossa classe de conexão com o banco de dados usando o padrão singleton. O padrão singleton, diferente do factory, que diz que a gente vai criar aí várias conexões, então sempre que a gente pedir uma nova conexão é criada e mandada para a gente. No singleton não. No singleton a gente vai criar apenas uma conexão. E essa conexão vai ser usada por todo o programa. Então a ideia é que se a gente pedir uma conexão e essa conexão não existir, ele cria e guarda essa conexão. Se a gente pedir uma conexão de novo e essa conexão já existe, ele vai simplesmente retornar a conexão que já existe. Então essa é a ideia do padrão singleton. Então vamos ver como que a gente implementa a nossa classe conexão singleton. Bom, galera, e vamos então criar agora a nossa classe conexão singleton. Ok. Nós vamos ter aqui um atributo, tá? Private static connection conexão, tá? Então nessa classe a gente vai ter um atributo do tipo conexão, do tipo connection, e a gente vai ter um método chamado nova conexão, que retorna uma connection. Esse método, galera, ele vai ter implementação idêntica, tá, ao método getConexão lá da nossa conexão factory. Então, a implementação dele é idêntica, é a mesma, tá, sem tirar nem pôr nada. Então, vou colocar aqui. Naturalmente, a gente vai ter que ter aqui o throws conexão exception. Só que esse método tem um detalhe, ele é privado, ele não é público. Então, não pode chegar alguém fora dessa classe aqui e obter uma nova conexão, simplesmente pegando novas conexões. Ele não vai permitir isso, porque a ideia do singleton é justamente trabalhar com uma conexão, trabalhar com uma conexão única, e não ficar criando uma infinidade de conexões. Então, se a gente deixasse esse cara público, o usuário teria acesso e poderia ficar criando novas conexões conforme ele quisesse. Mas não, a ideia aqui é uma única conexão. Então, a gente tem esse método para criar uma nova conexão, mas a gente só vai criar uma nova conexão caso não exista nenhuma, tá? Só nessa circunstância. Então, essa aqui é a ideia. Beleza, galera? Então, a gente cria esse método privado, tá? Muito importante que ele seja privado. E agora sim nós vamos criar o método public static connection getConexão.
Agora a gente criou aí o método getConexão. E como vai funcionar esse método? Né? Simples. Se conexão igual a nulo, ou seja, se o meu atributo conexão, ó, esse cara que está aqui em cima, for nulo, quer dizer que eu não tenho conexão nenhuma ainda criada. Então, neste caso, eu preciso criar uma conexão. Então, vem aqui, ó, conexão é igual a nova conexão. E aí eu estou criando uma nova conexão. E no final do método, o que eu faço? Eu retorno conexão. Então essa aqui é a ideia, galera. Ah, a conexão é nula, não tenho conexão criada ainda. Então, pega o meu atributo conexão e coloca nele uma nova conexão. E depois retorna a conexão. Ah, a conexão é diferente de nula, ou seja, eu já tenho uma conexão criada, não entra nesse if, ou seja, não cria uma nova conexão e retorna a que já tem. Então essa é a ideia, ou seja, pula direto para o return. Retorna a conexão que já existe. Assim a gente não vai ter mais de uma instância de conexão aqui no nosso singleton, criada pelo nosso conexão singleton. Lembrando que a gente vai precisar aqui do throws também, porque o método nova conexão pode lançar conexão exception. E nós vamos ainda criar um outro método, tá? Public static void finalizar conexão. Tá? Esse método ele tem um intuito, né, de fechar a conexão, encerrar a conexão que está aqui no nosso singleton e também passar o nosso atributo, né, para nulo, para que se for solicitada uma nova conexão, ele a crie. Então, try conexão.close, tá? Vamos fechar a conexão. E aí, a gente dá um catch aqui, que pode ser lançada SQL exception. E aí a gente encapsula, né, como uma conexão exception. Usamos aí o wrapping de exceções. Conexão exception. Passando uma mensagem erro ao fechar a conexão com o banco de dados. E a gente encapsula aqui dentro o SQL exception que originou aí o nosso erro. Aí a gente coloca aqui também o throws conexão exception. Ok, né? E no final, fechamos a conexão, agora o nosso atributo conexão volta a ser nulo. Essa que é a ideia. Por que lá no conexão factory a gente não tem, né, um cara para fechar a conexão? Porque lá vão ser criadas inúmeras conexões. Então a responsabilidade de fechar a conexão fica por conta de quem obteve essa conexão. E aí ele que vai dar o close lá localmente. Aqui não poderia ser assim também? Até poderia. Mas aí a gente ficaria sem um aviso, né, que a nossa conexão passa agora a não estar mais aberta. E aí a gente precisa colocar esse cara para nulo. Por isso que a gente tem aqui o finalizar conexão. Ok, galera? Então esse é a nossa classe conexão singleton. Tá? A ideia dela é essa. Eu vou só vou criar uma conexão caso não exista uma outra aberta. E caso já exista, eu vou retornar aquela que já está aberta. Ok, galera? Então essa é a ideia aí do singleton. Bom, agora que a gente já criou, né, todas as nossas classes aí de conexão, vamos fazer a divisão delas em pacotes. Tá? Eu vou criar aqui um pacote chamado conexão e vou colocar aqui dentro, ó, conexão factory. Ok.
e conexão singleton. Vou colocar todas as duas dentro do pacote conexão. Eu vou criar um outro pacote chamado exceção. Eu vou colocar dentro dele conexão exception. Ok. Beleza. Então, por enquanto, né, vamos deixar aí nossa estrutura de pacotes assim, tá? E conforme a gente for aí avançando, a gente vai mexendo nela. Beleza, pessoal? Então, dessa forma que fica estruturada aí as nossas classes, né, na árvore de pacotes. E essas aí são as duas formas da gente criar aí a nossa classe para estabelecer conexão com o banco de dados. A decisão de usar uma ou outra é uma decisão de projeto. Vai depender se a gente vai querer manter uma conexão aberta, né, por muito tempo e todo mundo usar a mesma conexão, ou não, se a gente quer delegar essa tarefa para quem usar a conexão, usa, terminou, fecha, enfim. Depende muito do tipo de aplicação, com o que ela vai trabalhar, qual a frequência que ela vai acessar o banco de dados. Então, são todos dados que têm que ser levados em consideração na hora de definir o padrão a ser usado. Ok? Mas todos os dois funcionam e todos os dois cumprem muito bem o seu papel. E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido toda a ideia por trás aí do JDBC, por trás da interação dos nossos programas Java com o banco de dados e também como estabelecer uma conexão com o banco de dados e os padrões, né, que tenham entendido bem como implementar os padrões que a gente viu aqui para fazer isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.